volta com a melhor cobertura das eleições 2014 aqui pela TV Capital, e você pode participar, você pode mandar seu vídeo, pode mandar a sua opinião, pode fazer sugestões, pode fazer críticas, né? Fique à vontade. Afinal de contas, a democracia, ela nos dá esse direito de concordarmos e discordarmos dentro pautado do respeito, é claro, né? Então você está convidado, convidada. Se tiver algum vídeo que você queira mandar para a gente pelo WhatsApp, fique muito à vontade. O nosso número, né, daqui a pouco aparece aí no seu vídeo para que você possa participar, contribuir. Afinal de contas, é a festa da democracia, as eleições 2014, né? E os nossos comentários aqui são comentários pautados dentro da realidade. Não temos candidatos, muito pelo contrário, esperamos que o seu candidato seja eleito, que você acerte na sua escolha, e a nossa função aqui é única e exclusivamente de reportar para você o que está acontecendo, sem paixões políticas, sem tendências partidárias, muito pelo contrário. Afinal de contas, nós somos uma federação e todos seremos governados por uma mesma pessoa, tanto aqui em Goiás como também no Brasil. Paulo Rolim. Ao contrário do que ocorreu em 2012, nas eleições municipais, para o Partido dos Trabalhadores e o PMDB, eles seguiram caminhos diferentes, eles não estavam juntos. O reflexo disso, nessas eleições foi realmente não desleixar das candidaturas dos dois partidos? Não entendi a sua colocação. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, o candidato Vomide, ele não deslanchou. O candidato Iris Rezende, ele teve um pouco distante do que traz no primeiro lugar das pesquisas o candidato Marconi Pereira. Essa desunião, essa cisão entre os dois partidos, o Partido dos Trabalhadores, o PT e o PMDB, foi ou está sendo um fator decisivo nessas eleições? Já foi anunciado, inclusive o presidente nacional do PT, Rui Falcão, né, ele disse que havia interesse numa composição com o PMDB. Entrevistando aqui o próprio presidente do PT, ele disse que aquele acordo firmado com o PMDB, que daria apoio a Iris Rezende no primeiro momento, né, esse acordo, ele não foi assinado, não foi feito, né, e que o PT ele tinha autonomia. A grande questão é que a insatisfação do PMDB na decisão do PT sobre como seria o apoio nos estados e principalmente aqui em Goiás, né, quando havia, segundo informações aí, um cenário quase definido, aonde Antônio Bomide seria candidato ao Senado, até mesmo porque já foi feito foi feito um levantamento. O estado de Goiás, ele é o estado mais barato para se eleger um senador da República. E a questão do PMDB, ela é muito complicada, porque chegou num determinado momento aonde o prefeito e candidato Iris Rezende Machado, ele fez uma declaração aonde ele disse que estava desistindo da eleição porque o PMDB, a expressão dele, né, tinha se prostituído, ou seja, o apoio à Friboi, na visão do prefeito Iris Rezende Machado, era uma forma do partido se vender, e a repercussão ela não foi muito boa, criou mal-estar entre PT e PMDB. Lembrando também que o atual prefeito Paulo Garcia foi indicado por Iris Rezende Machado, está aí no poder, e o PT ele tem um problema, ele tem uma situação que há tempos, né, ela acontece, aquela chamada, né, são as tendências do PT, e essas tendências do PT demoraram muito a se posicionar, tanto é que o presidente Rui Falcão fez uma declaração que o PT lançaria candidato em todos os lugares, estava acertado aqui que seria Iris Rezende Machado, depois veio o fator Friboi, esse fator Friboi, quando Iris Rezende Machado disse que o partido estava se prostituindo, né, repercutiu mal ao eleitorado, e logo depois veio a saída de Júnior do Friboi, dizendo que a situação partidária, ou seja, então,
muitas discussões, muitos desgastes e demorou demais a definição de quem seria ou quem seria o candidato do PMDB ou do PT, se haveria aliança, se não haveria aliança, e a situação ela foi, a cada dia que passa, complicando mais, até o momento em que Antônio Gomide lançou a sua candidatura ao governo do Estado e aquilo que estava combinado passou a ser descombinado, né? Então, sempre nós temos um fator aqui em Goiás, que sempre elegemos governadores, né, digamos aí, do PSDB, tal. Já a eleição municipal, ela sempre está ali no PMDB, ou seja, o PMDB ele é muito bem articulado aqui no município de Goiânia, e tradicionalmente nós não votamos no candidato ao governo aqui em Goiânia, tanto é que Marconi Perillo nas últimas eleições, ele perdeu em Goiânia, perdeu em Anápolis, né, e em Aparecida, que são os 3 maiores colégios eleitorais, a Marconi Perillo não teve um resultado assim que esperava ter. Agora, a questão do apoio do PT ao PMDB ficou muito complicado, porque nacionalmente nem o próprio PT já está assim convicto, né? E o PMDB também, com a sua fome feroz, né, com a sua necessidade de poder, acaba impondo algumas situações. Então, esse fator que aconteceu aqui é o que aconteceu na eleição passada. Todo mundo deve se lembrar que Íris Rezende Machado, no primeiro momento, ele era o candidato natural, mas não se manifestou. Aí nós tivemos Henrique Meirelles, que se lançou como candidato do PMDB, e Íris Rezende Machado pressionou o PMDB para tomar uma decisão. Henrique Meirelles deixou de ser candidato, e aí Íris Rezende pediu o apoio incondicional do PT, a articulação demorou, o PT deu a Íris Rezende Machado toda a estrutura, porém o tempo é muito pequeno para que as coisas possam acontecer dentro do cenário eleitoral. Então, não se aprendeu com os erros, né? Cometeram os mesmos erros, e esses erros também eles estão se repetindo com mais gravidade aqui no estado de Goiás. Essa questão do PMDB, que tradicionalmente, né, lógico que as pesquisas apontam aí que vai haver um segundo turno, sim, e que Íris Rezende Machado vai disputar com Marconi Perillo, segundo as pesquisas, o governo do estado. Agora é esperar para ver, porque afinal de contas há ainda muita coisa a ser definida e todo mundo está aguardando o desenrolar desse cenário do primeiro turno para depois as composições começarem a acontecer. Então, o PMDB demorou demais para lançar o seu candidato e também não havia uma oposição a Marconi Perillo. Então, durante muito tempo, a incerteza da oposição chamou muito mais atenção do que a reeleição de Marconi Perillo. Eles não se combinavam. E isso aí deu a Marconi Perillo uma condição de ficar fora desse processo, né? Discutimos muito aqui com o presidente do PMDB, com o presidente do PT, sobre essa união, sobre essas coisas, e aguardavam a definição de um nome. Esse nome, segundo algumas pessoas, demorou muito a sair. E aconteceu no ano passado, quando foi lançado o candidato, que era o candidato do governo do estado à prefeitura de Goiânia, todo mundo se lembra, né? Foi Jovair Arantes, e a candidatura dele foi lançada já nos 45 minutos do segundo tempo. Então é muito difícil você fazer uma composição, mas se tratando aí de uma disputa entre Íris Rezende Machado, que tem uma experiência, que tem aí um legado, né, tem um trabalho muito bem feito para o Goiás, e também Marconi Perillo, que está aí em plena campanha, a questão tudo vai ser resolvido no segundo turno. A única coisa que a gente pode dizer nesse momento é que esperar o segundo turno para ver como as coisas vão acontecer. E aí tem um fator que é determinante, eu já disse sobre isso, né? Ronaldo Caiado vai sim fazer a diferença nessas eleições, Paulo. O eleitor acompanhou, como você disse, candidato a Senado. No caso Friboi, disputa entre Íris Rezende e Júnior Friboi. Hoje o eleitor já esqueceu desse pacto que ocorreu dentro do PMDB?
O eleitor, ele tem notícias, ele tem pouca informação, até mesmo porque já foi mostrado aí que poucas pessoas estão acompanhando o processo político e um número imenso de pessoas ainda não se definiram sobre em quem vão votar, né? Então, essa pergunta que você fez, o tempo ele vai ser responsável pela resposta. Aproveito só para mandar um abraço, um agradecimento especial ao Dr. Matheus, que é o nosso advogado aqui, acompanha o nosso trabalho, se manifestou aqui através de uma mensagem. Fico muito honrado e orgulhoso, toda a equipe, por saber que nós temos uma pessoa igual ao senhor Dr. Matheus nos acompanhando aqui. E agora nós vamos, ver o que está acontecendo pelo Brasil. Vamos para o Giro da Notícia com a repórter Nayara Biandelli. Vamos lá. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realiza operação especial neste domingo de eleições. E a matéria é com Tiago Mendes. Começando na sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho especial durante estas eleições, tentando inibir o transporte de valores para a compra de voto, transporte de eleitores e também um trabalho de prevenção, já que o fluxo de veículos deve aumentar em cerca de 40% nas rodovias federais que cortam o estado. Eu estou com o inspetor Fabrício Rosa, que explica como é que vai funcionar essa inspeção. É importante esse trabalho da Polícia Federal nesses dias da eleição que antecedem? Por quê, inspetor? Com certeza. Primeiro, como você disse, a gente espera um aumento do fluxo de veículos, porque muitas pessoas, apesar de morarem em Goiânia, votam no interior. Ou se não, moram em cidades maiores, como Rio Verde, Anápolis, e votam também em outros locais menores. Então vai haver um aumento de fluxo. Nós queremos combater os crimes eleitorais. Isso é extremamente grave contra a democracia brasileira. Então ainda acontece muita compra de voto. Em vários locais do país, nós encontramos nos últimos 2 dias malas com muito dinheiro. 100 mil reais, 80 mil reais, tudo dividido em nota de 50, às vezes em nota de 20 reais. Isso é um indício grave de compra de votos. Não necessariamente é compra de votos, mas isso vai ser investigado pelo Ministério Público. Então nós queremos evitar esse tipo de situação aqui em Goiás. Também é proibido o transporte de eleitores. Então, de amanhã a domingo também, muitos eleitores vão se deslocar e isso muitas vezes acaba sendo financiado pelo candidato, o que é proibido o transporte e também a alimentação. No dia das eleições, no domingo, é proibido comício, carreata, qualquer tipo de manifestação coletiva com o uso de carro de som. Então a gente vai tentar inibir também, especialmente nas cidades do interior, onde as rodovias, na verdade, são avenidas principais das cidades. Porque esses casos que já foram encontrados pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil, aqui em Goiás, já foi encontrado algum? Aqui em Goiás foi encontrado um caso essa semana, não foi pela PRF, foi pela Polícia Civil, aconteceu ali no município. Alô? Várias cidades, como o senhor disse, estão nas BRs. Como é que vai ser o trabalho da polícia, já que o estado é muito grande, são muitas as BRs que cortam o nosso estado? Como é que a polícia vai conseguir fazer esse controle? Bem, algumas equipes estão saindo aqui de Goiânia e vão apoiar os postos e as equipes do interior. E as equipes que trabalham no interior, elas já estão alertadas para priorizar essa questão dos crimes eleitorais. Porque eu acho que priorizando isso, a gente está fortalecendo a democracia, fortalecendo esse processo eleitoral que é muito bonito. O dia do domingo é um dia muito bonito e as pessoas têm que valorizar o seu voto e jamais vender o voto. Vai haver um tipo de reforço com os homens da polícia? Mais homens estarão trabalhando no dia? Sim, vai haver um reforço. Como eu disse, alguns vão sair daqui de Goiânia e vão para o interior trabalhar. E aqui em Goiânia, o mesmo número? Aqui em Goiânia é o mesmo número de policiais. E o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás disponibiliza à população o Disque Eleitor por meio do telefone 148. Os cidadãos podem obter informações e denunciar crimes eleitoral. A reportagem é de Cristina Freitas. O eleitor vai poder contar nessas eleições com um reforço a mais, o telefone 148, que funcionará também sábado e domingo. Alisson, como que vai funcionar o Disque Eleitor?
O Disque Eleitor é um meio de comunicação entre a Justiça Eleitoral e o eleitor. Ele funciona todos os dias até o dia da votação, domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. E o eleitor pode ligar 148 para pedir informações sobre locais de votação e também para fazer denúncias. Denúncias, por exemplo, de propaganda irregular, captação ilícita de sufrágio, que é a chamada compra de votos. Agora, para fazer essas denúncias, o eleitor tem que se identificar. Nós preservamos a identidade dele. O TRE preserva a identidade, o anonimato, mas ele precisa se identificar, dar nome, endereço e telefone, porque as denúncias anônimas depois nós não temos como verificar alguma informação com o denunciante. Então, aos sábados e domingos, o TRE vai estar funcionando normalmente. O TRE não, o Disque Eleitor, 148. Aos sábados, no sábado e no domingo, das 7 da manhã às 7 da noite, nós vamos atender os eleitores pelo telefone 148. A estrutura foi ampliada? A estrutura foi ampliada. Nós temos aí 27 terminais com turnos de revezamento, então nós vamos ter muitas pessoas atuando e atendendo os eleitores. Sim, e o site vai estar funcionando também ou só o 148? O site, até sábado, nós estamos respondendo as mensagens do Fale Conosco. No domingo, dia 5, dia da votação, nós não temos a internet por uma questão de segurança do processo. Sebastião, é importante esse número 148? É muito importante, né, pra gente ficar sabendo, porque ainda mais que às vezes tem muita sessão que muda, às vezes você não sabe no momento, então você ligando, você vai saber aonde você vai votar direitinho para ser um voto bem consciente, para não perder o voto. Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Capital, eleições 2014. Lembrando que o telespectador pode participar através de torpedo, através do WhatsApp, pelo número 8204-8387. E André Marques, nós já temos a participação do nosso telespectador. O Luiz André faz uma pergunta para você. Gostaria de saber se quando você divulga as tendências dos candidatos que estão na frente, que possam ganhar logo no primeiro turno, você não estaria influenciando aos eleitores que ainda não votaram, ou os eleitores indecisos a votar naquele candidato que está na frente. É a pergunta para você, do Luiz André. Ok, em primeiro lugar, a gente aqui não está fazendo apologia, né, e nem pedindo voto. Mais do que isso, as pesquisas estão sendo divulgadas todos os dias e a função do jornalista é justamente essa, né? Explicar as pesquisas. A questão, eu não disse em momento algum que nenhum candidato vai ganhar no primeiro turno, muito pelo contrário. Eu disse que nós temos uma eleição totalmente indefinida, justamente pelo fato de que o eleitor ele está alheio ao que está acontecendo, o eleitor ele está totalmente aí desligado dos fatos, né? Não tem acompanhado os debates, que até agora também não influenciaram em nada. Poucas pessoas acompanharam o horário eleitoral, onde nada foi mostrado. Então, assim, nós não estamos antecipando absolutamente nada. Nós estamos dizendo que vai ser uma eleição histórica, onde o impossível e o improvável pode acontecer. E eu tenho dito sempre aqui, né, que somente com a apuração dos votos nós poderemos saber com certeza quem vai para onde. Agora, as pesquisas, elas estão bombardeando todas as pessoas. E aí, não vai ser por uma colocação minha que a pessoa vai se sentir influenciada, muito pelo contrário. Já tem um bombardeio de pesquisas de todos os lugares, pesquisas são publicadas a todo momento, são mandadas pelas redes sociais, e se o eleitor, né, normalmente tiver aí uma predisposição a ir com um chamado Maria vai com as outras, não vai ser da minha parte que vai ter aí esse apoio, muito pelo contrário. A festa da democracia, nós reportamos os fatos, comentamos os fatos, para que o eleitor ele vote de forma consciente. As pesquisas indicam, nós fazemos a leitura das pesquisas, e eu afirmo e já reafirmo, porque eu já disse isso, Luiz André. O cenário ele é extremamente nebuloso, tanto para a questão aí presidencial, como também para a questão aqui estadual, está muito indefinido.
não disse, né? E inclusive durante a semana entrevistei várias pessoas do PSDB, várias pessoas de outros partidos, e eu vi uma certa, digamos, por parte de alguns aí, uma soberba de que ia ganhar no primeiro turno. E eu disse, vamos ter segundo turno. Agora, quem vai estar no segundo turno, não sei, é o eleitor que vai definir. E a nossa obrigação aqui é essa, é levar para o eleitor o que está acontecendo nos bastidores. E não tem objetivo nenhum em influenciar no seu voto, muito pelo contrário, é na sua consciência, não é no seu voto. Eu sempre digo que o voto é uma coisa tão importante que não deveriam nos pedir, deveriam merecer o nosso voto. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece. E eu reitero, né? Até agora não disse que vai ter eleições definidas nem aqui em Goiás e nem no Brasil. Vamos ter segundo turno de acordo com as pesquisas em Goiás e no Brasil. Em alguns estados já existe aí a possibilidade de que as eleições sejam definidas no primeiro turno. A única coisa que eu posso dizer com certeza é que hoje nós conheceremos os senadores, porque não tem segundo turno para senador. Para governo, sim. Então, assim, em momento algum eu tento, ou quero, ou desejo influenciar a sua opinião e muito menos dizer que está tudo resolvido. Não. É uma eleição que, digamos assim, né, paradoxa, é uma eleição insólita. Nunca passamos por um processo igual a esse no Brasil. Já tivemos eleições com cartas marcadas. Essa é a eleição do povo. E aí as pessoas, cada uma delas tem a sua consciência e sabem quem votar. Nós estamos aqui apenas comentando aquilo que está sendo divulgado, falando sobre o fator Marina, que é do conhecimento de todos, a questão de Dilma Rousseff, que a gente ainda não falou, vamos falar, a questão de Aécio Neves. Então, assim, muita coisa ainda temos a dizer. Daqui a pouco, Padre Jesus Flores também, o advogado do TRE, doutor Alexandre, estará aqui para a gente conversar sobre o papel do TRE. Passará por aqui também Luiz Antônio, que é o presidente aqui da Fundação, da FUNSEC, que nos permite fazer esse trabalho. Passará por aqui também, né, outras autoridades, e elas sim poderão opinar. O que eu sempre falo é isso, né? Viva a democracia. O fato de discordar ou me questionar é reflexo da democracia. E nós temos que levar isso na sua plenitude, porque, por pior que seja, é uma democracia. Paulo Rolim. Os números das pesquisas fazem com que o eleitor perca o interesse em candidaturas menos de destaque com esses números. Por exemplo, quem está atrás, o eleitor perde um pouco o interesse nele ou não? Depende muito do desempenho desse candidato na própria campanha política. Não, às vezes até a pesquisa ela tem efeito contrário. Todos se lembram do caso aí de Fernando Henrique Cardoso, quando ele era candidato a prefeito na cidade de São Paulo, ele tinha quase 80% das intenções de votos. E aí o que ele fez? Ele tirou uma foto na cadeira de prefeito, concorria com Jânio Quadros. E as pesquisas que já davam a ele uma candidatura garantida, uma eleição garantida, veio a virada, veio a surpresa. Na segunda-feira estava Jânio Quadros lá com a sua vassourinha, limpando a cadeira de prefeito. Agora, outro fator também das pesquisas que influencia, né? Não, determinado candidato está na frente, já está eleito, então eu vou votar no outro. A pesquisa ela tem que ser feita uma leitura de acordo com a sua consciência. Agora, não pode ser assim. Se determinado candidato está na frente, eu vou dar um voto de misericórdia, vou dar um voto de não sei o quê, vou dar um voto disso, vou dar um voto daquilo. Muito pelo contrário. A necessidade do eleitor fazer a sua própria leitura, e as pesquisas elas podem indicar uma tendência. Agora, vivemos no Brasil uma situação que se repete a cada eleição. As pesquisas elas trazem alguns números que não se consolidam nas eleições, e aí vem o fato novo, o fator novo, né? A pesquisa indica que candidato X ganha no primeiro turno, não ganha,
E aí você chama a pessoa responsável que faz a pesquisa e ela sempre fala, surgiu um fato novo. É a forma mais fácil de você não se comprometer. Agora o fato novo, ninguém sabe. Essa é a grande questão. E a pesquisa, ela é um termômetro, ela é uma tendência. Eu já disse aqui várias vezes, existem 3 tipos de pesquisa. Tem a pesquisa que é aquela espontânea, onde você pergunta ao eleitor em quem ele vai votar. Isso para mim não é pesquisa, é um teste de popularidade, porque quem está mais em evidência, a tendência natural é que o eleitor tenha isso em mente. Aí tem a estimulada, onde você mostra nomes, e aí a memória do eleitor, mais uma vez, ela é acionada. Agora, o que eu queria ter acesso são as pesquisas qualitativas, aonde o eleitor, ele diz o que ele pensa, o que ele acha sobre cada candidato. Só que os partidos, né, eles não mostram essas pesquisas qualitativas, para que a gente possa saber o clamor ou até a opinião do eleitor sobre os fatos que estão acontecendo. Essas pesquisas qualitativas são utilizadas pelos partidos para que eles possam nortear as suas campanhas. Então a pesquisa, ela é uma tendência, a pesquisa, ela é um reflexo do momento, a pesquisa, tanto é que algumas oscilações acontecem, e toda a eleição nós temos o fato novo que derrubam as pesquisas. Então, Luiz, essa é a minha explicação, Luiz André, obrigado pela pergunta, pode mandar também a sua pergunta, porque esse é o momento da gente falar. E eu reitero que em momento algum afirmei aqui que nós teremos a eleição definida em Goiás no primeiro turno e também no Brasil. Eu disse que eu estou tão ou mais curioso do que você que está em casa para saber quem estará no segundo turno nas próximas eleições, Paulo. Lembrando que, como o Luiz André participou, você também pode mandar sua pergunta, seu vídeo da sua sessão eleitoral através do WhatsApp ou torpedo pelo número 8204-8387. Participe, exerça sua cidadania aqui na TV Capital nas eleições de 2014. E a gente tem aqui, é bom que as pessoas entendam isso, tá? Obrigado, Jader Lemes, do setor Bueno. Ele está dizendo que tem muita gente que está levando cola no celular. O que é cola? Como nós vamos votar para presidente, vamos votar para governador, deputado federal, vamos votar para senador e deputado estadual também, as pessoas, elas têm o direito de levar os números agora no papel, porque aparelho celular, ele é proibido de entrar, até mesmo porque não pode se fazer foto, não pode se registrar, é uma determinação do TSE. E obrigado aí ao Jader Lemes Bueno sobre esse aspecto. Se você vai votar e pensa em colocar os números no seu celular, anote no papel, porque é proibido tirar fotos, é proibido entrar com equipamento eletrônico dentro da sessão eleitoral, Paulo. As eleições, os debates foram, em determinados momentos, muito acalorados. Houveram provocações, se falou muito do que o candidato fez ou deixou de fazer, prometeu. Esse tipo de debate interessa ao telespectador, ao eleitor? Primeiro que eu disse aqui várias vezes que nós não tivemos debate, nós tivemos embates, é diferente. Eu acho que o debate tem que ser debates de ideias e projetos que favoreçam ao cidadão. Nós não tivemos isso, muito pelo contrário. Nós tivemos cenas constrangedoras, aonde candidatos perderam o equilíbrio, aonde candidatos, aqui em Goiás também, foram além daquilo que chama-se de respeito, ofendendo pessoas e praticamente, só cobrando, só denunciando, quando na realidade nós esperávamos que houvesse um debate de ideias, de projetos, para que o povo pudesse ganhar alguma coisa. Nesses debates não ganhamos nada, ganhamos péssimos exemplos. Mais uma vez, voltamos à eleição das vísceras, porque a tendência era uma, o quadro mudou, e aí nós tivemos muitos candidatos kamikaze. São aqueles candidatos que sabem que não vão ganhar, mas querem tumultuar. Então, os debates,
em pouco ou quase nada eles foram aí, digamos assim, de uma forma direta, né? Eles tiveram alguma possibilidade do eleitor escolher entre o melhor. Muito pelo contrário, o eleitor repudiou. Isso aí é uma forma para que os políticos aprendam que debates eles têm que ser feitos a partir de um projeto, a partir de uma candidatura que vai beneficiar o eleitor, o cidadão, e não destruir a imagem das pessoas. Afinal de contas, é uma eleição e não é uma guerra. E infelizmente os debates foram tristes, sonolentos, muito desrespeitosos e também nada contribuiu para que a gente pudesse ter aí uma definição. Tanto é que logo depois do debate para presidente, para debate para o governo do estado, pesquisas foram feitas e o cenário não mudou. Muito pelo contrário, continuou o mesmo cenário. Prova de que não influenciou em nada a decisão do eleitor, Paulinho. As promessas que foram feitas ao longo da campanha e notadamente agora no final, foram muitas. O eleitor acredita nessas promessas? Eu sempre falo uma coisa: quem está pronto para ouvir a verdade? Você prefere ouvir um elogio ou uma crítica? E nós, depois que nós passamos pelo regime militar, nós adotamos aquela postura de votar nos bonzinhos, naquelas pessoas que são vítimas, aquelas pessoas que nos dão a capacidade de sonhar. Agora, o grande problema no Brasil chama-se transição. Quem não está no poder não sabe quanto tem no cofre. Então não pode gastar e não pode oferecer vantagens, coisas assim, sem saber o que tem no cofre. Nós sabemos que o Brasil passa por uma situação muito difícil economicamente. O estado de Goiás, todos os estados do Brasil passam por situações críticas no que se refere a essa questão aí da economia brasileira. Então essa capacidade, ou talvez até essa forma que as pessoas têm de resolver problemas crônicos de forma simplista, isso aí acaba iludindo o eleitor ou dando esperança, né? Dando esperança ao eleitor. Só que nós ouvimos sempre aquela frase, né? Herança maldita, herança maldita, herança maldita. Nós temos um site da transparência, onde o eleitor ele pode entrar ali e saber o que está sendo feito com o dinheiro, o que tem no caixa, o que não tem, para saber que quem vai entrar, de onde virão os recursos. Aí eu falo que o grande erro de Marina Silva foi esse. Os planos de governo são genéricos, inclusive alguns candidatos ainda não haviam apresentado os seus planos. E talvez a forma de Marina Silva dizer quanto vai investir em determinado setor e isso e aquilo, fez com que os adversários perguntassem a ela: a senhora não sabe de onde vem esse dinheiro, aonde a senhora vai arrumar esse dinheiro, aonde isso e aonde aquilo. Então, ou seja, o eleitor não quer ouvir a verdade, muito pelo contrário. Nós ainda temos a tendência de nos iludir. Agora, as promessas, elas são feitas, porém, eu acho que a gente deveria evoluir para um momento aonde as promessas, elas não deveriam acontecer. Eu acho que a gente tinha que ter uma política de Estado no Brasil. Seja quem for o candidato eleito, ele tem que dar continuidade àquilo que foi feito e não destruir o que foi feito para reconstruir. Infelizmente, a política no Brasil ela é feita assim, né? Destruir para depois justificar ou tentar construir. Falta uma política de Estado no Brasil. O começo, o meio e fim. Temos problemas graves na saúde, na educação, segurança, em todos os lugares, porque nós temos políticas de governantes, não temos políticas de Estado, com começo, meio e fim. E isso é muito ruim, porque o candidato, às vezes, ele se excede e ele passa para o eleitor uma coisa que, literalmente, ele mesmo sabe que não tem condições de cumprir, até mesmo porque ele não sabe o que ele tem lá dentro do cofre. Eu fiz um comentário dias desses falando o seguinte, que a eleição é igual a um acidente de avião.
Você só sabe o que tem quando abrir a caixa preta. Enquanto a caixa preta está fechada, ninguém sabe de nada. E governo tem caixa preta. Em 2013, nós tivemos grandes manifestações pelo país, como há muito não se via. Talvez tenhamos encontrado paralelo nas diretas já, que foram conduzidas por partidos políticos, e depois, em alguns momentos, como os caras pintados e tudo mais. E hoje o que se nota é o eleitor, de certa forma, apático, ao contrário do que estava no ano passado, quando das grandes manifestações que houveram. Por que ocorreu isso, André Marques? O eleitor se decepcionou com o resultado daquelas manifestações? Não, muito pelo contrário, foram manifestações legítimas. Porém, essas manifestações, ela teve um grande erro. O Brasil, nós tínhamos uma demanda reprimida. Nós fomos às ruas para protestar contra o transporte público, quando, na realidade, a nossa maior preocupação é com saúde, educação, segurança. Então, o pavio para que essas pessoas fossem às ruas, né, o pano de fundo, era a questão do aumento das tarifas. E aí, Renan Calheiros, presidente do Senado, lançou o passe livre universal. Depois, a presidente Dilma, ela reuniu toda a equipe e determinou, né, 5 pontos, que era a reforma política, que era a questão dos mais médicos e a questão do pré-sal, algumas coisas para dar uma resposta para a sociedade. Só que nós, durante muito tempo, nós hibernamos. Fomos às ruas protestando, mas cada um com o seu protesto, como aconteceu em Nova York, lá no Sky Garden, né, onde pessoas do mundo inteiro se reuniram para protestar. O grande problema é que esse protesto ele não trouxe uma pauta, ele trouxe algumas situações, e aí quando você não tem uma pauta, fica difícil de você discutir. E depois veio, por parte da imprensa, veio por parte do governo, veio por parte de todos os setores, mostrando a truculência, a destruição, o perigo, os mascarados, os black box, e isso fez com que o cidadão se afastasse das ruas, quando na verdade a rua ela é do cidadão, ela não é dos arruaceiros. Então vendeu-se tanto medo e as pessoas acabaram por... E o Brasil tem um grande problema, né? Nós nos comovemos com muita facilidade, mas esquecemos com uma facilidade maior ainda. Fomos às ruas, protestamos, tanto é que após aquelas grandes manifestações, houve uma tendência de esvaziamento desses protestos. E aí isso é ruim. E o outro fator também, né, que contribuiu de forma negativa, muitos partidos de esquerda estavam ali infiltrados, né, com um único objetivo, destruir, quando na realidade fomos às ruas para dar um chega e dar um basta. E a resposta que veio foi a pior resposta do mundo, né? O presidente do Congresso Nacional pegou um jatinho da FAB e foi para assistir a Copa do Mundo. O presidente do Senado pegou também um aviãozinho para visitar a família da FAB, a família usando o avião da FAB. Então, ou seja, aquelas pessoas que nós protestamos nos deram uma banana, no mínimo, né, uma banana. Aí teve também o caso do Joaquim Barbosa, né, que esperava ali uma reação e ele também se furtou nesse momento, né, acabou desaparecendo nesse momento. Então, ou seja, o que aconteceu, aquelas mobilizações que nós acompanhamos são legítimas, são democráticas. Porém, o grande problema do Brasil é que nada, eu já falei sobre a questão do plano de Estado, nada se mantém. Então, as reivindicações que no primeiro momento são justas, faltou uma pauta. Faltou o quê? O que nós queríamos? As pessoas iam para as ruas denunciar contra a violência, protestar contra a violência, protestar contra a carência na saúde, carência na educação, ruas esburacadas, Copa do Mundo, né, que eu disse aqui que foi um erro grotesco, já estava acertado, não adiantava a gente fazer nada, porque já estava tudo combinado, e aí fomos às ruas e não estabelecemos uma pauta.
E o Congresso Nacional se absteve dessa discussão. A presidente Dilma deveria ter chamado os governadores para discutir com eles, chamou de forma tardia, e o desgaste foi todo para a presidente Dilma nesse processo todo, até mesmo porque aliados da presidente Dilma se afastaram nesse momento. As pessoas foram às ruas, fizeram as suas reivindicações, vieram um monte de decretos, um monte de projetos, e absolutamente nada de concreto aconteceu. Tanto é que essa questão dos mais médicos ainda não deu frutos aqui no Brasil. A questão do pré-sal ainda não temos aprovado, mas não tem nada definido. A tão esperada reforma política não aconteceu. Então, ou seja, fomos às ruas protestar. Só que nós deixamos as ruas que foram abandonadas por pessoas que estavam promovendo ali, inclusive os black box. Eles falavam que eles tinham um regime de governo anarquista, quando na realidade não era nada daquilo que eles estavam falando, porque o regime anarquista, ele é um regime de governo, ele é uma forma de governo, onde o poder ele é do povo, para o povo, e não existe influência política nenhuma. E aqui o que foi mostrado do black box foi completamente o contrário. E o cidadão, ele preserva o patrimônio público. Esses mascarados destruíram o patrimônio a pretexto de um regime de governo que eles nem sabiam o que era, né? Confundiam o anarquismo com a anarquia. Esse talvez tenha sido o grande problema. E uma resposta rápida por falta do governo, né? Faltou essa resposta. O governo se amedrontou diante dessas atitudes, né, de vandalismo. E aí ninguém sabia o que fazer. E aí foi crescendo, e o governo demorou demais para tomar uma posição sobre esse aspecto, Paulo. Lembrando que o telespectador pode mandar sua opinião, fazer sua pergunta, mandar seu vídeo pelo WhatsApp ou pelo Torpedo, através do telefone 8204-8387. Participe e exerça a sua cidadania. E tem aqui também, mais uma vez, né, o Jarbas, ele pergunta, na falta de mesário, pode pegar alguém na fila? E se recusar, o que acontece? Bom, pode. Nós estamos sobre a tutela da Justiça Eleitoral. Na falta de um mesário, na falta de uma pessoa que possa compor, a prerrogativa daquela pessoa que representa o TRE, ou representa, porque as urnas, elas só são liberadas depois da vistoria do pessoal do TRE e também toda a formação daquelas pessoas que vão trabalhar na sessão. Então, o representante do TRE, ele tem o poder, sim, de forma voluntária, né? Você é voluntário para participar nessas eleições. Se ele recusar, aí ele sofre algumas penalidades. Claro que você pode se explicar, mas a Justiça Eleitoral, ela tem o poder de nomear você para trabalhar nas eleições. E você, se você negar, claro que você vai sofrer algum tipo de sanção. Porém, é muito complicado nesse aspecto. O ideal seria que isso não acontecesse, porque é uma arbitrariedade. Nós vamos para votar, nós não vamos para trabalhar. Mas se a justiça, se a lei fala isso, que se cumpra a lei. Se fala muito, aliás, é um pré-requisito para que a candidatura se estabeleça em planos de governo. Você agora há pouco citou em planos de governo. O plano de governo existe, ele é genérico, ele é apenas uma mera formalidade que os candidatos apresentam e com o compromisso ou não de cumpri-lo? Plano de governo, eu me lembro que uma vez eu conversei com o Delfim Neto, que então era o ministro da Fazenda, e ele dizia o seguinte, né? Projeto